ou não, né? Então muitas vezes a gente cria um protótipo e aí a gente começa a dar forma para esse protótipo. Alguns jogos nascem em game jams, né? Então às vezes você está lá participando de um concurso para desenvolver um jogo em 24 horas, em 48 horas, em 72 horas, e dali sai alguma ideia foda pra caramba. Um exemplo, a gente teve no estúdio Horus, que eu participei, que eu também fazia o marketing, a gente teve um jogo que a gente pensou na ideia dele numa game jam e dele virou um jogo. Então a gente tava com o estúdio com 2 jogos basicamente quase prontos ali para ser lançado, mas acabou não dando muito certo ali. Eu acabei saindo e depois acabou que o pessoal do estúdio também saiu e uns montaram outros studio players. Mas assim, sem mágoa, sem nada, tudo foi conversado. Acho que isso é fundamental. Canal do Gordo! E aí, galera, começando mais um vídeo aqui, e hoje nós vamos falar de algo um pouquinho diferente. A gente vai sair um pouco daquele fluxo só de tutorial ali que a gente estava fazendo e falar um pouco sobre marketing para jogos. Sim, se você está começando seu estúdio indie e está querendo ali meio que fazer com que o seu jogo venda, chegue no mercado, vá lançar esse jogo e tal, vou te ajudar com algumas estratégias que eu levantei. Apesar de estar trabalhando agora com a questão de marketing para jogos, eu já trabalho com marketing há algum tempo, então eu trabalho muito com a questão do marketing digital em si. E dentro dessa questão do marketing digital, nos meus estudos, a gente viu muita coisa sobre comunidade, sobre redes sociais, sobre o poder que a internet ali, que todo esse elemento traz para quando você vai lançar algum produto, né? E então eu peguei alguns desses elementos, adaptei com o que eu conheço e também, claro, pesquisei algumas informações sobre marketing para jogos mesmo. Então, o conteúdo que vocês vão ver hoje é um conteúdo assim que eu peguei, compilei diversas informações e montei esse conteúdo para vocês. Não sei se é a melhor forma de fazer, mas é uma forma que eu estou tentando aplicar nos meus projetos. O card que a gente tá meio que tentando seguir e não seguindo muito, porque quando eu entrei para o estúdio já tinha muita coisa, já tinha passado alguns elementos ali que a gente deveria fazer, mas como é aquela questão assim, a gente precisa adaptar, melhorar, na verdade criar, adaptar e melhorar. Então é basicamente isso que a gente faz. Eu vou seguir nesse fluxo, então bora para a tela. Aqui, estamos na tela. Para você que não conhece, esse aqui é o Instagram do GG Studio, o estúdio ao qual eu estou fazendo parte, né, nesse desenvolvimento do jogo Cardic. E aqui, ó, nós temos os nossos Cardics. Olha só pra você ver que bonitinho esse. Não dá vontade de ter um ursinho de pelúcia desse aqui, apertar assim, se abraçar? Então, é basicamente isso que acontece. Porque a gente tem diversos personagens. Aqui, ó, esse aqui é o Caramelle. Ele é muito fofinho, é um card baseado no cachorro caramelo, né? Quem nunca viu aí na rua um vira-lata, o cachorrinho caramelo que gosta ali de tombar as latinhas, que vive na rua e tal. Então, muita gente tem esse cachorrinho na porta da sua casa às vezes. Então, se você vê um cachorrinho caramelo, dá comida pra ele, cara. Às vezes ele pode estar com fome. Então, assim, a gente tá desenvolvendo esse jogo. Ele é um jogo de captura de monstros, né? Tipo estilo Pokémon, Tenten e muitos outros jogos que tem nesse estilo. Baseado também no anime Hoku Kingdom, né? Que é um jogo também que vai sair. Mas antes de sair o jogo, existia um anime chamado Hoku Kingdom que trazia essa temática de monstros e tal. E aqui a gente tem alguns elementos, ó, por exemplo, esses aqui são os 4 iniciais. Sim, diferente de muitos outros jogos que você tem lá 3 iniciais e você tem que escolher um, no nosso jogo você escolhe 2 iniciais. Então você pode escolher o Milburn, o Igna, o Machacali ou o Saguri ou Saguari G. Eu ainda tenho que treinar muito a pronúncia dos nomes dos personagens, mas é muito foda. E a criação dos personagens está sendo assim
Tá sendo, sério, uma experiência muito, muito foda. Para vocês que já acompanham o canal há muito tempo, sabem que eu já fiz parte de 2 outros estúdios de jogos, porém os jogos não foram muito para frente, então o estúdio acabou. E com isso, eu fiquei naquela assim, pô, eu queria fazer parte. E quando eu comecei a ver esse projeto, cara, eu achei incrível. Eu não estou programando necessariamente no GG Studio, eu faço a parte de marketing. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos aqui, ó, para o meu X-Mind, onde que a gente vai falar um pouquinho desses caras aqui, né? Então, basicamente, quando você tá aí com o seu game e tal, você tem um início ali de desenvolvimento. Muitas vezes, esse início de desenvolvimento, ele passa do princípio do seguinte: você pode criar um protótipo do seu projeto para fazer uma validação se aquilo ali pode ir para frente ou não, se vai dar certo ou não. Então, muitas vezes a gente cria um protótipo e aí a gente começa a dar forma para esse protótipo. Alguns jogos nascem em game jams, né? Então, às vezes você está lá participando de um concurso para desenvolver um jogo em 24 horas, em 48 horas, em 72 horas, e dali sai alguma ideia foda pra caramba. Um exemplo, a gente teve no estúdio Horus, que eu participei, que eu também fazia o marketing, a gente teve um jogo que a gente pensou na ideia dele numa game jam e dele virou um jogo. Então a gente tava com o estúdio com 2 jogos basicamente quase prontos ali para ser lançado, mas acabou não dando muito certo ali. Eu acabei saindo e depois acabou que o pessoal do estúdio também saiu e uns montaram outros estúdios para eles. Mas assim, sem mágoa, sem nada, tudo foi conversado. Acho que isso é fundamental. E nunca a gente vai ter, assim, aquela sensação, assim, de concorrente me abandonou, me mandou embora. Não, a questão é que, vamos dizer assim, as ideias não estavam se convergindo, então a gente precisa cada um seu fluxo, né? Então aqui a gente tem algumas definições para o início do projeto, né? Quando você está iniciando o projeto, você precisa ali, num primeiro momento, definir qual que vai ser a sua audiência, né? Qual que vai ser, quem são as pessoas que comprariam o seu jogo? Qual que é o seu objetivo com esse jogo? Então, por exemplo, você não pode querer fazer um jogo com o objetivo de agradar você só. Bebam água. Porque muitas vezes quando você vai criar um jogo com um objetivo dessa forma, pode ser que não vá dar certo. Porque por mais que existam pessoas que talvez tenham o mesmo gosto que você fazer algo que você gosta não significa que vai ser algo que vai vender para todo mundo. Então você tem que ter isso em mente. Tem que pensar na sua audiência, tem que pensar no qual que é o seu objetivo, tem que pensar na sua marca, na sua logo, no seu website, nas suas redes sociais. Sim, você tem que ter as redes sociais do seu estúdio. Eu não digo necessariamente você ter a rede social do seu game, né? Eu falo mais em ter a rede social do seu estúdio. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. Caso você seja um desenvolvedor independente, esses pontos aqui podem estar atrelados ao seu perfil pessoal, porque você acaba sendo a sua marca. Então você pode usar aquilo ali como um portfólio. Eu não quero montar um estúdio, eu quero trabalhar num estúdio. Para você começar a trabalhar no estúdio, você vai precisar ter um portfólio. E a única forma de você ter um portfólio seria dessa forma aqui, você criando conteúdos para o seu portfólio. Então você vai criar minigames, você vai criar clones, você vai criar algum projeto específico de alguma mecânica específica que você pensou. Então você vai criar essas coisas e colocar, seja no GitHub, seja no Behance, seja no Artisan, você vai colocar esse conteúdo. Depois eu vou fazer um vídeo só com a questão de locais onde você pode divulgar o seu material, os seus jogos, sejam mesmo ali prontos, mesmo que sejam coisas simples, igual o que a gente está desenvolvendo. Então eu vou mostrar todos esses elementos para vocês. Mas é basicamente isso. Nessa primeira fase de início de desenvolvimento, é interessante você já ter esses elementos aqui, que é a audiência, o objetivo
do porquê você está fazendo esse jogo, a marca, o website, né? Então a marca e o website está muito atrelado um ao outro, porque você vai escolher um nome para o seu estúdio. E, cara, você tem que escolher um nome que traz um impacto, saca? E atrelado a ele, você tem que ter a possibilidade de contratar o domínio daquele site. Mesmo que você não vá publicar o site agora, mas seria interessante. Já pensou se você pega, começa a criar um jogo, começa a ter um público bacana, e aí depois você vai lá comprar o nome do seu site, do seu estúdio. Não tem a possibilidade de você comprar porque alguém comprou, e aí você tem que comprar mais caro. Então, assim, é melhor você já prevenir do que remediar. Se caso você não tiver grana para pagar lá, que acho que é R$ 40 por ano, você não tiver essa grana, não precisa se preocupar com isso. Mas, no meu ponto de vista, assim, é interessante você já ter a sua marca, o seu site, e até mesmo porque portfólio, né, cara? Então, é um ponto aí bem interessante. Além disso, vou fechar aqui, a gente tem um segundo passo, que é o protótipo. Por que eu coloquei o protótipo aqui como segundo passo? Porque muitas vezes a gente fica preocupado apenas em desenvolver o protótipo e esquece dos outros pontos. Quando a gente está meio que no processo de criação de um jogo e tal, a gente precisa de alguns elementos que possam nos ajudar a pensar melhor. Então, por exemplo, você vai criar um protótipo que se adeque à audiência, porque vai ficar mais fácil de você ter a noção ali se aquele protótipo vai realmente vingar, vai agradar as pessoas. Então você tem que estar pensando nesses elementos quando você estiver desenvolvendo. E aí dentro disso, você começa, nessa fase de protótipo, você começa algumas postagens frequentes sobre o projeto nas suas redes sociais e no seu site blog. O que seria essas postagens frequentes? Então, por exemplo, você tá lá, igual eu fiz o personagem aqui, né? A gente... E tá aqui, ó. O personagem tá aqui. Eu posso pegar, tirar um print dessa tela, adaptar ali e jogar ela lá no Instagram. Então, isso é a forma de você fazer uma postagem frequente do que você está trabalhando naquele momento. Por quê? Isso pode instigar as pessoas a querer conhecer mais daquele projeto. E aí é onde você consegue começar a mensurar se o seu protótipo pode realmente vir a se tornar um jogo. Então, nesse momento, você já também começa a pensar no material para a imprensa. Ah, mas normalmente a gente pensa no material para a imprensa quando o jogo já tem algum ponto desenvolvido. Sim, mas se você começa, vamos colocar assim, considerando que você é uma única pessoa desenvolvendo o jogo ou uma equipe reduzida. Se você for preocupar em desenvolver material lá na frente, você vai esquecer detalhes que você poderia estar colocando nesse material. Então, nesse ponto aqui, eu considero que você poderia aproveitar o site para fazer um blog, para fazer um wiki do seu próprio jogo. Um exemplo, o Stardew Valley, ele fazia isso, o que ele estava desenvolvendo, ele ia lá e sempre fazia tipo um devlog do que estava sendo feito. Inclusive, nesse processo do protótipo, você já pode começar a fazer devlogs do seu projeto para falar das suas ideias, do que você está pensando, do que você está desenvolvendo, o que você fez naquela semana, naquele mês, dependendo da frequência que você estiver fazendo o seu devlog. Então, você tem esses elementos. E sempre que tá lá, pega e começa a pensar, não precisa desenvolver, mas começa a pensar no material de imprensa que você vai usar, né? Que você vai criar. E a partir daí, você começa também a construção da sua comunidade. Isso aqui no Discord, porque até então, em relação à comunidade, cara, eu percebi que o Discord é incrível para te trazer um feedback, para criar a sua comunidade. Apesar que também dá para você usar o Telegram, né? Não tem problema, você pode criar um canal no Telegram e tal. Mas eu acho que o Discord
tem uma praticidade em relação aos bots. Você pode criar um bot que quando você postar um vídeo, automaticamente esse bot vai lá e posta o vídeo na comunidade no Discord. Então as pessoas vão receber aquele conteúdo ali e, de certo modo, quando você começa a construir a comunidade, você também já começa a montar ali, colocar pessoas dentro dessa comunidade que se identificam com o seu jogo, se identificam com talvez ali os seus pensamentos em relação ao que você está fazendo no jogo. Pode surgir ideias para melhorias do seu projeto, né? Então você tem que ter isso em mente. E claro, você também consegue meio que ter vamos dizer assim, visualmente um número de quantas pessoas ali estão realmente engajadas com o seu projeto. Porque se a pessoa te segue na rede social, pode ser que ela veja um post ou outro, mas se ela está lá dentro da sua comunidade, está ativo, significa que ela tem um maior engajamento. Claro que você, como vamos dizer assim, o dono ali do estúdio e tal, você também tem que ser o seu community manager, onde você vai ali conversar com a comunidade. Às vezes vocês podem estar fazendo lives focando ali dentro no desenvolvimento do seu jogo somente para quem é da comunidade, e isso também faz com que acaba tendo aquela sensação de exclusividade, pertencimento, e é o que você tem que fazer quando a pessoa, quando você está fazendo qualquer tipo de projeto, você tem que fazer a pessoa ter aquela sensação de que ela pertence ao projeto, entendeu? E que quando ela tem essa sensação, ela meio que vai ser a maior defensora dos seus projetos, independente de qual seja. Ela gostou de você, gostou do seu projeto, ela vai defender com unhas e dentes. Então você tem que buscar esse engajamento, né? Aí, nesse ponto, a gente tem como eu falei aqui, o Discord, as redes sociais, e aí a gente passa para o próximo passo. Isso aqui seria a demo. Porém, eu não estou colocando uma cronologia em relação a tempo, porque isso tudo depende do seu processo, do que você está fazendo, do seu estilo de jogo. Às vezes você está fazendo um RTS, às vezes você está fazendo um shooter, às vezes você está fazendo um roguelike. Então, assim, depende muito do seu escopo para você definir ali quanto tempo que você vai estar em cada fase. Mas assim, sendo bem sincero, o desenvolvimento e do protótipo aqui são às vezes dias ali, né? Agora, do protótipo para uma demo pode ser meses, pode ser semanas, pode ser anos, né? Tem muito jogo aí que demorou anos para sair uma demo ou para sair algo palpável para realmente validar se a ideia funciona ou não. Mas, sendo um estúdio independente, eu aconselho você a não fazer projetos com escopo muito grande. Você faz projetos com escopo pequeno e, à medida que for possível, você vai aumentando esse escopo. Então, por exemplo, para você que estiver começando, você pode começar ali com um jogo de plataforma, um jogo de tiro, né, de navinha e tal, tipo Space Invader. Você pode começar com algo mais simples, para você ter ali um começo, um meio e um fim, e você ter aquela sensação de ter concluído algo. Então é um ponto aí bem interessante. Quando você começa ali com a demo, você já começa a ter o posicionamento de compartilhar. Então você começa a compartilhar com mais frequência o que está sendo feito e o que já saiu do projeto, né? E aí é o momento onde você vai compartilhar nas redes sociais, no site, no blog, né? Ali, sites de notícia, comunidade do projeto. Esses sites de notícia é o momento em que você vai começar a pegar o seu material de imprensa e começar a distribuir para a imprensa. Então você tem que lembrar desses elementos. E aí a gente tem o ponto de melhorar aquele material de imprensa. Então, para você ver que esse fluxo faz sentido. Por isso que eu falei lá no começo que você já tem que pensar no material de imprensa. Porque quando você chegar aqui, você já tem muita coisa feita, você já tem a história definida, você já tem algo bem definido, e aí você melhora o material de imprensa para distribuir para a imprensa. Aí
você vai fazer a coleta de e-mails. Como que você faz a coleta de e-mails? Liberando a demo para a comunidade, onde você vai coletar feedbacks, avaliar sugestões. E basicamente seria o quê? Você vai liberar a demo do seu jogo para um público específico, que é ali a comunidade, a galera que está dentro da sua comunidade. Eles vão te dar um feedback, e esse feedback você deve avaliar sugestões, porque muitas vezes pode surgir alguma coisa ali que não dá para ser feito, ou às vezes o cara tá falando uma asneira que não faz sentido nenhum. Então você tem que avaliar essas sugestões para ver se pode se tornar algo para o futuro do projeto. E quando você tem esse feedback da comunidade, aí você já pode lançar a demo para mais pessoas. E como que você faz esse lançamento? Você vai lá e faz uma publicação chamando as pessoas para testar a sua demo. E para elas testarem, elas precisam se cadastrar com o e-mail delas. Lembre-se que a gente tem a LGPD, então você precisa estar em conformidade com a LGPD para você poder coletar esses dados. Porque o e-mail ali acaba sendo um dado sensível. Mas se você coletar o e-mail e o nome, não tem tanta complexidade. Basta apenas você dar uma analisada na LGPD para você poder entender um pouco melhor. Mas aí você coleta essas informações. Por quê? Quando você for lançar uma campanha de crowdfunding, quando você for lançar o seu jogo, quando você for fazer um teste, um beta teste lá, ou vamos dizer assim, um teste de estresse, dependendo se o seu jogo for multiplayer, você já tem várias pessoas que se cadastraram para receber este conteúdo, certo? Então assim, você tem que seguir. E aí a gente vai para a quarta parte, que é o teaser trailer, né? Esse teaser trailer, basicamente, a gente tem o trailer com algumas cenas do game, né? Você pode ter um teaser trailer que não tem tantas cenas do game, ele possa ser mais conceitual, né? Você pode ter um trailer conceitual, você pode ter uma animação de apresentação do projeto, você pode ter um trailer com cenas do game, né? Que seria, às vezes, ali alguns processos dentro do seu teste, né? Às vezes as pessoas que deram a demo, gravaram algum vídeo, você pode pegar esses vídeos, colocar dentro desse trailer e tal, mas assim, basicamente você tem ali elementos do seu game sendo apresentados. E aí é onde você vai dar mais uma melhorada no seu material de imprensa. Tá vendo que é um processo de 3 fases? Melhorar, melhorar, melhorar. Então, você criou a ideia, você verificou ali algumas informações que poderiam ser melhoradas, e aí, à medida que for saindo mais coisas, você sempre vai melhorando aquele material, né? E aí você compartilha essas atualizações nas redes sociais, na comunidade, no site /blog. Porém, aqui tem um pulo do gato que eu acho interessante ressaltar, que é no momento em que você tem uma comunidade no Discord, eles precisam saber primeiro o que está acontecendo, vai sair. Você precisa ter essa prática de valorizar quem está com você desde o começo. Então, a comunidade, se a pessoa entrou dentro da comunidade, significa que ela realmente está curtindo o projeto e ela quer ali fazer parte de alguma forma desse projeto. Então, é o momento onde você vai começar a apresentar mais coisas para eles, fazer lives, fazer reuniões com eles e tal, para coletar o feedback. Eu acho que isso é extremamente importante. E aí, vamos colocar assim, se você estiver fazendo um jogo de PC, vai colocar o game na Steam. Então, nesse momento aqui que você tem o teaser trailer, é o momento que ali você pode colocar o seu jogo na Steam, para as pessoas colocar na whitelist, que isso ajuda ali meio que o game ser visto, entendeu? Então, é o momento que você vai começar a levar o projeto para o próximo nível. Ó, essa aula vai ser um pouquinho extensa. Exatamente por isso, pelo fato aqui de que são muitos passos.
Eu acho que vai dar muito mais de 40 minutos. Então eu vou fazer o seguinte. A gente vai concluir essa primeira parte agora. Então a gente conclui essa primeira parte e voltamos com a segunda parte, aonde vou falar um pouco mais sobre gameplay trailer, o alpha versão, né, que é o ponto-chave ali do seu jogo, a parte da beta versão também. Então assim, são elementos que fazem complemento a tudo que a gente viu. A gente viu praticamente 4 a 5 passos ali, então a gente vai dar continuidade, porque são 10 passos. Então não perca esses passos, porque eles são extremamente importantes para você. Então, nos vemos no próximo vídeo.